Olá, boa tarde. Então, eu estava assim, refletindo, né, porque esse assunto, ele surge à baila, assim, né, diversas vezes. Hoje em dia está surgindo muito à baila esse assunto, né. O assunto da fidelidade, tá? Fidelidade não só conjugal, ou seja, de marido e mulher, mas fidelidade, assim, de namorados, noivos, casos, ficantes, amantes, essa coisa toda, né. Então, eu na verdade sempre pensei assim, tá? Então eu vou falar que eu continuo pensando assim. Só que agora eu tenho a parte teórica, né? Antes eu só tinha a parte prática que vinha na minha cabeça, mas eu não sabia explicar exatamente porque que eu sentia assim, né? Que eu pensava, eu sentia dessa forma. E agora, além de sentir, eu também penso, tá? Se você pensar bem, o que é fidelidade, né? Fidelidade seria, por exemplo, fidelidade a uma marca. Então eu, por exemplo, tenho um celular Motorola, tá? Então, digamos que eu seria fiel à marca Motorola. É só a Motorola que eu uso porque eu acho que é a melhor. Eu não acho, né? Mas estou falando, faz de conta. É a melhor, então eu só uso Motorola. Tá? Então, eu sou fiel à marca Motorola. Se eu sou fiel a uma marca, o que significa isso? Que eu sou fiel a uma coisa, a um objeto, né? Então, fidelidade é isso. E fidelidade sexual também é isso. Eu já vou dizer por quê. Fidelidade é diferente de lealdade. Você não é leal a uma marca, né? Leal, você é fiel a uma marca. Você é leal a uma pessoa, não é? Aí que tá. Então, é claro que a lealdade, ela tem que existir porque é a uma pessoa que você é leal, num casamento, num namoro, num noivado, num relacionamento, numa amizade, seja lá no que for, família e tudo mais. Então, isso é lealdade, tá? Isso você deve ser leal, porque quem não é leal está, então, traindo, né? Tá, não é? Se você, por exemplo, não é leal ao teu país, digamos assim, dentro desse sistema de nações, você pode estar traindo teu país, porque daí você vai, tipo, entregar os segredos do teu país para um outro país que pode chegar e jogar uma bomba no teu país, essas coisas, né? Vocês entendem o que é lealdade. Agora, fidelidade, você também pode, não precisa ser fiel para o teu país, você pode gostar de outro país também. Então isso, né, você não precisa ser fiel para o teu país. Então, fidelidade é isso, você é uma coisa de uso, tá? E quando fala em fidelidade sexual ou amorosa, não sei o quê, quer dizer que você usa aquele corpo daquela pessoa. Então você é fiel àquele corpo, você só usa aquele corpo para a tua satisfação erótica, digamos assim, tá? Você não vai poder dizer, embora fale em fidelidade amorosa, você não pode nunca prever que você vai ser fiel afetivamente, sentimentalmente a uma pessoa, porque você não sabe. Porque o sentimento não é uma coisa que você tem domínio, você não tem domínio disso. O amor, o sentimento é uma coisa que dá, acontece, tá? Então, eu acho assim que essa coisa das pessoas quererem muito a fidelidade sexual é justamente para evitar que a outra pessoa possa se apaixonar por uma outra, amar uma outra e aí não queira mais ficar com ela. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Porque é claro que é difícil você ter toda a responsabilidade que você assumiu um compromisso, né? Compromisso também entre aspas, mas você assumiu um relacionamento com uma pessoa e você tem que ser leal a ela, tá? Num relacionamento, uma pessoa ela vai te contar muitas coisas dela, interior, você vai conhecer a intimidade dela, sexual inclusive, e várias outras coisas, as vulnerabilidades dela você vai conhecer. Portanto, se você não for leal a essa pessoa está nas tuas mãos. Você pode, sabe, fazer coisas horríveis na vida dela se você não for leal, né? Agora, fidelidade sexual, isso não vai ser horrível para a pessoa que está com você se você for infiel sexualmente falando, tá? Porque se você tiver responsabilidade quanto a isso, você não precisa ser fiel. O que é a responsabilidade nesses termos? A responsabilidade erótica, né? É você, por exemplo, não deixar o teu parceiro saber que você está saindo com outra pessoa, porque se ele não tiver uma cabeça aberta, isso vai fazê-lo sofrer. Então, ele não precisa saber. Aí que está o negócio. Porque você sair com outra pessoa e daí contar para o teu parceiro, se ele não acha bacana isso, você está jogando o abacaxi na mão dele, entende?
Isso eu aprendi com o meu analista. Quando eu fazia análise com ele, ele falava isso. Você está simplesmente jogando aquilo que é a tua verdade como um abacaxi na mão do outro. Aí ele que descasque, né? Então, não há necessidade disso. Mas a responsabilidade entra no termo que você não pode, por causa da tua infidelidade sexual, contrair uma doença que você vai transmitir ao outro. Você não pode, se você for um homem, né? Uma mulher também, né? Você não pode deixar uma mulher grávida, né? Sabe, essas coisas de você, mulher não pode engravidar de um outro, então você está casada com esse homem, você só vai ter filho dele, digamos, né? O casamento é um contrato, tá? Então, é partindo desse ponto. Aí, quando acontecer o amor, porque ele pode acontecer, mesmo você sendo fiel sexualmente para o teu marido, para a tua mulher, você pode se apaixonar por outra pessoa. Então, não é a infidelidade que vai levar a isso. Quando acontecer, aí você tem que conversar. Vocês podem decidir ser um casal aberto, né? Casamento aberto, relacionamento aberto ou fechado. Vocês podem até decidir formar uma comunidade de poliamor. Que tal? Pode ser? Ou não também, entende? Mas você tem uma coisa que as mulheres hoje falam, né, as feministas, meu corpo, minhas regras. Tá certo, é o teu corpo, são as tuas regras, é óbvio, né? A não ser que você goste daquela coisa do consensual ou não consensual. Se você gostar disso, teu parceiro tem que gostar também. Então, tipo assim, eu não quero que você me diga quando que você tá afim de transar comigo. Eu quero que você me pegue na maior, na idade das cavernas. Alguma coisa assim. Isso seria o não consensual, mas é meio consensual também, né? Porque se não for também consensual, vai acabar na delegacia, né? A gente sabe que é isso. Mas é uma outra esfera. Então, se o teu corpo são as tuas regras, o teu corpo continua sendo teu corpo pro resto da vida. Portanto, são as tuas regras pro resto da vida. E você que faz as regras do teu corpo, não é o outro que casou ou que está te namorando. Casou com você ou está te namorando, entende? É você que faz. Se a pessoa não aceita, mas você ama essa pessoa, ela ama você, você continua tendo direito ao teu corpo. Portanto, a pessoa não pode exigir de você que você seja fiel. Mas se ela tem uma cabeça, né? Então tá bom, então diga para ela ser infiel. E não seja, porque você não quer ser. Entendeu? Porque, olha, vamos ser francos. Sexo é uma coisa, amor é outra. Frequentemente eles se fundem, né? É isso aí. Mas pense bem, se você está com uma pessoa e você pretende ser fiel, além de leal, né? Que é muito bonito isso, você pretende ser fiel. O que acontece se essa pessoa, tá? Ela, de repente, não for mais apta ao sexo, porque isso pode acontecer. Isso acontece com muitas pessoas em muitas fases da vida. Às vezes é uma doença, às vezes é a velhice, principalmente para os homens, né? Entre várias outras situações. E aí? Você prometeu fidelidade sexual para essa pessoa. O que vai acontecer? Então você não pode transar com ninguém, porque você jurou isso. Você prometeu, você jurou não só da boca para fora, mas por dentro de você também. Como que vai ser a tua vida? Pense sobre isso. Você quer esse tipo de vida? Você nunca mais vai poder ter uma satisfação sexual, porque você tem que ser fiel para alguém que não pode mais fazer sexo, né? Essa coisa da até a morte que nos separe, devia ter um detalhe também, então. Até que a morte sexual nos separe. Porque a hora que a morte sexual de um separá-los na cama, né? Nesse aspecto, então o outro estaria livre para ser infiel. E isso daí significaria que o outro não precisaria deixar de você. Se ele ama você, você ama ele. Olha, essas coisas é para a gente pensar, tá? Porque elas são complexas, elas não podem ser regidas por religião, por exemplo, por crenças, por moralidade, que sempre é falsa, né? Porque o que adianta também, de repente, só um que tem essa capacidade de sentir que não é assim e resolver trair, e aí o outro não. É melhor conversar sobre essas coisas, se for o caso? Pode ser melhor entre alguns casais, e entre outros pode não ser. Pode ser que aí destrua o amor, porque o outro não consegue conceber. Então, lembre-se, o teu corpo são as tuas regras.
Não importa que outro queira exigir de você que você seja fiel. Se você não quiser ser, você não precisa ser, basta que o outro não saiba. Você acha que isso tem perigo de arriscar a tua vida? A outra pessoa pode te matar se ela descobrir? Então pense sobre isso. Você quer casar com uma pessoa que é capaz de te matar porque você deitou com outra? Você quer isso para você? Então pense, a gente tem que pensar nessas coisas todas, porque são esses detalhes que fazem a vida, tá? E então é isso, né? Eu acho que para uma pessoa ser fiel, para alguém exigir uma fidelidade, digamos, tá? Fidelidade sexual total, que você nem olha, nem se interessa, não transe, nada, me desculpem, essa pessoa tem que te satisfazer sexualmente, amplamente, plenamente, que você nem consiga olhar para os lados. E isso acontece. Às vezes, mesmo a pessoa satisfazendo a outra tem uma necessidade mental de ter outras pessoas na cama. Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso, tá? Eu espero contribuir com alguma coisa com esse pensamento, porque ele sempre regeu a minha vida, tá? Eu jamais fui fiel para ninguém. Agora você vai me dizer, mas se você não se arrepende, você não está sozinha hoje? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo disso, não. Me arrependo de muita coisa na minha vida. Mas de não ter sido fiel para mim, eu não me arrependo e continuo não sendo também, tá? E hoje em dia eu falo, né? Porque antes eu não falava, porque eu achava que exigiam isso de tal forma que então era melhor não falar. Mas eu sempre sabia que eu ia ser infiel. Uma hora ou outra eu sabia disso. E eu era mesmo. E continuo sendo. Só que agora eu falo. Então, quem quiser se relacionar comigo sabendo que é assim, é uma coisa, né? Mas isso é no meu caso. Não é em todos os casos, tá? Eu tenho uma máxima assim: viver e deixar viver. O que não pode, gente, sempre eu acho que é esse estelionato afetivo, né? De você estar envolvendo uma pessoa numa coisa que não é. Isso é um estelionato afetivo. Então, eu acho melhor ser franco, tá? Mas eu não pretendo mais casar com ninguém, por exemplo, né? Porque a pessoa vai exigir e eu não vou cumprir. Então, mas isso é questão de cada um, tá?